Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Passando por aqui para estar ministrando uma palavra da parte de Deus, temos falado esses dias sobre o Salmo 15, característica do verdadeiro cidadão do céu. É um salmo que tem queimado no meu coração devido à sua preciosidade. O salmista diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Essa é uma pergunta do salmista Davi, que ele faz a Deus. E ele obtém a resposta. E essa resposta de Davi é uma resposta que atende às exigências do cidadão do céu. Nós temos hoje os Estados Unidos, que é uma das maiores nações do planeta, e para se tornar um cidadão americano, você tem que preencher todos os requisitos necessários para poder se tornar um cidadão americano. Então, existe, humanamente falando, para fazer parte de uma nação, se tornar cidadão daquela nação, você tem que cumprir as exigências exigidas pelas leis daquele país. Não é diferente do céu, não é diferente para ser cidadão do céu. Uma das exigências iniciais, fundamentais, para ser cidadão dos céus, foi a fala de Jesus em João 3 com Nicodemos. Necessário é, Nicodemos, você nascer de novo para entrar no reino de Deus. Necessário tu nascer da água e do Espírito para tu entrar no reino de Deus, ou seja, para você ser cidadão do reino de Deus. A primeira exigência é que você precisa nascer da água, nascer da palavra, tomar um banho da ducha de Deus, deixar essa palavra te regenerar, te lavar, te limpar, descer as águas batismais para confirmar essa tua fé em Jesus. E finalmente deixar o Espírito Santo entrar dentro de você. A partir de então, será impressa em você a nova natureza divina, a natureza do Pai. Nascer de novo é nascer do alto, é nascer de cima, é nascer do Pai. Então a gente observa aqui no Salmo 15 que o título é A Característica do Cidadão do Céu. Quem morará? Essa é a pergunta do salmista, no teu santo monte. Quem habitará no teu tabernáculo? Então, se para ser um cidadão americano ou de qualquer outro país aqui importante no mundo, você tem que cumprir regras, não seria diferente para ser um cidadão dos céus? Bem diferente das coisas da terra, né? O céu é um lugar santo, um lugar puro, onde o pecado nunca entrou nem entrará. Então nós precisamos ser lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, como diz em Apocalipse 22, 14. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito a entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurados que lavam. Na verdade, esse verbo dá uma ideia de continuidade. Não é lavaram nem lavarão, é lavam. É um processo contínuo de santificação, de purificação e de confissão, que nos dá direito, a entrar na cidade pelas portas, pelo sangue do Cordeiro. Então, quem poderá habitar no tabernáculo do Senhor? O salmista responde: aquele que anda em sinceridade, aquele que pratica a justiça e fala a verdade no seu íntimo. Eu falei no outro vídeo sobre a palavra sinceridade, falei sobre justiça e quero falar um pouquinho mais sobre esses outros requisitos que faz parte do cidadão do céu. Falar verazmente segundo o seu coração. É muito importante a gente entender que o verdadeiro cidadão do céu, ele é moldado pelo caráter de Cristo. Por isso que ele precisa possuir os frutos do Espírito Santo, que ajuda ele a ter o seu caráter totalmente formatado pelo Senhor Jesus. E a gente observa que uma das características do cidadão do céu
é que ele é uma pessoa autêntica, lá no seu íntimo. Ele é verdadeiro. Ele não fala apenas da boca para fora. Ele fala daquilo que o coração está cheio, como já aprendemos, usar esse vocabulário. Então a gente observa que uma das características é uma sinceridade interior, uma sinceridade que está no seu coração. Ele fala verazmente segundo o seu coração. Ele fala mais com o coração do que com a própria boca. E é importante que essa verdade ela venha a ser extraída do nosso homem interior. A gente ainda observa que o salmista ainda vai mais longe. Aquele que com sua língua não difama o seu próximo, nem faz mal ao seu próximo. Irmãos, como eu tenho pensado esses dias sobre essa expressão, não difamar o próximo. A palavra difamar significa não espalhar a má fama. Ou difamar significa espalhar a má fama. Não difamar é não espalhar essa má fama. Nós somos tentados na nossa natureza humana a murmurar, a se queixar, a julgar, a condenar, a criticar, a caluniar, a falar mal das pessoas que estão ao nosso redor. Tudo aquilo que não concordamos, temos a péssima mania de querer falar. Não na frente, às vezes, falar por trás. Lá em Levítico já está escrito: maldito aquele que fala mal às escondidas do seu próximo. Olha como que é complicado. Há uma maldição que está sobre uma pessoa, sobre uma casa, sobre um ministério de alguém que fala mal do seu irmão, que fala mal do seu próximo. E nós temos essa tendência. Vamos ter que orar muito para pedir misericórdia a Deus para sermos libertos. E aqui não é questão de ser melhor do que ninguém. Todos nós estamos debaixo dessa régua, do novo convertido ao pastor. Temos que ter muito policiamento sobre nossa língua. Aliás, Tiago fala sobre isso, que a língua é um pequeno membro, mas é capaz de incendiar um bosque e é inflamada pelo fogo do inferno. Olha o poder que tem a língua no mundo espiritual. Olha o poder negativo. Olha quantas maldições elas não poderão atrair para a nossa vida pessoal, espiritual, ministerial, familiar, em todos os sentidos. Então o Tiago está dizendo ainda que seja o homem tardio para falar, tardio para se irar e pronto para ouvir. Mas geralmente a gente faz o contrário, a gente está pronto para falar, pronto para se irar e demora a ouvir. Aí está nosso erro. Então o Tiago vai dizer também que a gente precisa refrear a nossa língua do mal. Então, a gente vai ter que ter muito cuidado, porque há muitas coisas ruins que podemos, infelizmente, viver em consequência de nossas palavras. O apóstolo São Pedro, ele disse: quer ver dias felizes? Refreia tua língua do mal, que teus lábios não fale dolosamente. Existe o crime culposo e doloso. Doloso é quando a intenção, a intenção de fazer, de matar. Culposo é quando não há intenção, foi um acidente. Então há pessoas que, infelizmente, elas abrem a sua boca mesmo sabendo que vão matar, que vão destruir, que vai denegrir a imagem da pessoa. Elas fazem de uma forma consciente. João, o apóstolo, diz em uma das suas cartas: aquele que aborrece a seu irmão é homicida, e o homicida não tem vida permanente em si mesmo. Então tudo está ligado aqui às características do verdadeiro cidadão do céu. O cidadão do céu jamais ele vai aborrecer o seu irmão com palavras, vai ferir seu irmão com palavras, sabendo que essas palavras vão machucá-los, vão machucá-lo, vai destruir, vai ferir, vai matar essa pessoa. Então, no mundo espiritual existe muito poder nas nossas palavras, seja poder positivo e negativo, seja para as coisas boas e ruins. E de uma mesma fonte não pode proceder águas doces e águas amargas.
Às vezes as pessoas estão amargas. A Bíblia fala que Israel parou no lugar e o povo estava com sede. Mas quando eles foram beber a água, as águas eram amargas. E aí Deus orientou a Moisés a pegar uma árvore, pegar uma madeira e jogar nas águas de Mara. E as águas se tornaram doces, se tornaram boas para beber. Às vezes precisamos jogar, né? Ou pedir a Jesus para jogar um pouco da sua humanidade que cura e que sara nas nossas águas amargas. Às vezes estamos amargurados. A palavra amargurado, amargura, vem da palavra amargor, vem da palavra azedume. Às vezes estamos azedos, amargurados, cheios de rancor, cheios de ódio, cheios de mágoa, ressentimento por coisas que aconteceram conosco ao longo da nossa caminhada. Amarguras ministeriais, amarguras emocionais, amarguras que é consequência de coisas até espirituais, no mundo espiritual que não entendemos, que vivemos, que passamos. Mas vamos precisar nos libertar. E essas amarguras também podem ser fruto de palavras que proferimos. Provérbio 13:3. O que abre muita sua boca tem perturbação, mas o que fecha conserva a sua alma. Então a gente observa que a alma às vezes se torna um depósito de lixo, de amargura, de toxinas emocionais que vão levar cada um de nós para a prisão espiritual e emocional. Então eu preciso entender que difamar o meu próximo, eu vou ser tentado na minha natureza humana a espalhar algo que eu soube sobre alguém. Às vezes você é o primeiro a saber sobre a queda de alguém, sobre o erro de alguém. E você vai ser tentado a fazer um freelance para o diabo, a ser um repórter, a espalhar essa má notícia. Por isso que a palavra diz que 6 coisas, Provérbios 6:19, 6:16 a 19, 6 coisas Deus aborrece, mas a 7ª sua alma abomina. Aquele que semeia contenda entre irmãos, porque é um fato que aconteceu no céu, onde Satanás catequizou a 3ª parte dos anjos, semeando o seu projeto de montar um reino, e espalhou a contenda que ele poderia ser melhor do que o Altíssimo, e uma 3ª parte dos anjos caíram na sua conversa, no seu engano. Quantas pessoas não estão sendo seduzidas e influenciadas por outras, por causa de uma difamação, de uma calúnia? E há pessoas que caíram na armadilha de achar que vão consertar o mundo, vão consertar uma pessoa, criticando ela, difamando. Não. Nós não conseguiremos mudar as pessoas que estão errando com a nossa calúnia, com a nossa crítica, com a nossa murmuração, mas só orando, intercedendo. Então vamos ter que pedir muita graça a Deus para entender isso aqui. Quem habitará no teu tabernáculo, Senhor? Quem morará no teu santo monte? O salmista responde: aquele que com sua língua não difama seu próximo. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você e de nós, para que não venhamos difamar o nosso próximo, seja ele quem for o nosso próximo, seja o próximo meu marido, a minha esposa, meus filhos, o patrão, seja meu próximo o pastor da igreja, o porteiro, a irmã do círculo de oração, o novo convertido, não importa quem seja meu próximo. Porque Jesus, na sua grande sabedoria, disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem é meu próximo? Meu próximo, ele muda de cara, toda hora e todo dia. Meu próximo em casa é minha família, meu próximo na igreja é meus irmãos, meu próximo no trabalho, meus colegas de trabalho, meu próximo na faculdade é meus colegas de faculdade, meu próximo na rua é o estranho que eu não conheço, mas é meu próximo. Então eu vou ter que entender aqui, nesse salmo, que para mim habitar com o Senhor, para habitar no seu santo templo, para morar na sua morada, eu vou precisar preencher esses requisitos do verdadeiro cidadão do céu. Eu preciso não difamar o meu próximo e não fazer mal ao meu próximo
e não aceitar nenhuma desonra quanto ao meu próximo. Como somos tentados quando não gostamos de alguém, quando não temos afinidade de alguém, quando somos injustiçados por alguém, quando somos perseguidos por alguém, quando alguém não nos compreende no nosso ponto de vista, quando alguém discorda de nós, somos tentados a não honrar essa pessoa, não defendê-la. Provérbio de Salomão diz: em todo tempo ama um amigo, e na angústia nasce o irmão. A expressão em todo tempo ama um amigo no original é proteger o amigo na retaguarda. Protegê-lo na sua ausência. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, e nos dê a honra e a graça de participar, de ser, de ter as características desse verdadeiro cidadão do céu, que é ser uma pessoa sincera, justa, falar verazmente segundo o seu coração, que é não difamar com a sua língua o seu próximo, que é não aceitar nenhuma desonra contra o seu próximo, aquele cujo réprobo despreza o réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. Réprobo aqui é uma pessoa perversa, ruim. Infelizmente há pessoas que defendem pessoas perversas, que andam com os perversos, que se gloria ter um amigo que é perverso, mas despreza os que temem ao Senhor. Quantas pessoas se alinham, se aliançam, faz amizades com pessoas que estão fora da vontade de Deus, mas não andam com homens e mulheres de Deus. Paulo disse que uma das características dos homens desse tempo é que ele não teria amor para com os bons. Nós vemos pessoas que elas criticam as pessoas maus, mas quando há uma pessoa boa perto dela, ela não valoriza, ela não honra, ela despreza. Então aqui o cidadão do céu, ele despreza o réprobo, o perverso, o injusto. Ele não quer andar com o injusto, ele não quer andar com o perverso, ele não quer andar com a pessoa maligna. Não. Ele honra aos que temem ao Senhor. Faz igual a sunamita que via Eliseu, o homem de Deus, passando em frente à sua casa. E ela disse para o seu esposo: esse homem é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto para ele. Colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, para que quando ele passar pela cidade, ele possa ter um lugar para descansar. Então ela queria ter um homem de Deus perto da sua casa, porque ela tinha certeza que esse homem de Deus era um sinal de Deus perto da sua vida. Que a gente tenha essa graça, essa sabedoria, esse discernimento de entender que a gente precisa honrar as pessoas e não desprezá-las. Satanás vai te tentar a você se afastar de pessoas que temem a Deus, que andam com Deus, que servem a Deus de verdade. Porque elas vão te falar verdades das quais a minha carne não quer ouvir. É aquele provérbio de Salomão também, 27:6. Fiéis são as feridas dos que amam, mais do que os beijos enganosos daqueles que te odeiam. Mas a gente quer pensar o contrário. A gente despreza as verdades faladas pelo amigo verdadeiro. Verdades essas que às vezes contrariam nossas vontades, nossos desejos e naquele momento causam feridas. Mas aquelas verdades vão nos salvar da morte, vão nos livrar de embaraços, vão trazer para nós cura no tempo oportuno. Mas aqueles beijos do Judas, aqueles abraços, aqueles afagos de pessoas falsas, fingidas, que fingem estar do teu lado, quando você sofre uma decepção e aí você quer ouvir elogio e não verdade, aqueles beijos vão te levar para o buraco, vão te levar para a morte. E o salmista está dizendo: aquele que jura com dano seu, mas não muda. São pessoas que têm palavra, são pessoas que elas são firmes naquilo que falam. A palavra diz, Jesus disse: não jureis pelo céu, porque é o trono de Deus. Não jureis pela terra, que é o estrado dos seus pés. Não jureis por Jerusalém, que é a cidade do grande rei.
antes seja o vosso falar, se ensina ou não. Passa disso é procedência maligna. Então, o nosso caráter ele é formatado pelo Espírito Santo. Nosso caráter tem que ser o caráter de Cristo, onde nós vamos entender que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Nós vamos até o fim com a mesma verdade, nós não mudamos. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, não empresta seu dinheiro com juro, né? Então a gente observa que nós estamos vivendo um tempo do materialismo, onde tudo para as pessoas é dinheiro. A pergunta é, o que tem no seu bolso? É dinheiro ou é mamon? Mamon é um demônio disfarçado de dinheiro, onde as pessoas fazem tudo para ganhar dinheiro. Matam a mãe, a família, mentem, enganam, deturpam, falsificam, tudo em nome de mamon, do materialismo. Então a gente precisa entender que o dinheiro não é um fim, mas é um meio de sobrevivência. Alguém disse uma verdade muito grande. O dinheiro não é seu amigo. O dinheiro é teu servo, o teu senhor. Ou tu serve a ele, ou ele vai te servir. Por isso é que Jesus, na sua sabedoria, disse: não podeis servir a dois senhores. O há de agradar um e aborrecer o outro. O há de servir a um e odiar o outro. O há de amar a um e desprezar o outro. A gente vai ter que fazer uma escolha. O dinheiro é um meio de sobrevivência, mas não deve ser o nosso fim. Paulo, dizendo a Timóteo, disse: diga aos ricos desse mundo que sejam comunicáveis. E não coloque seu coração nas incertezas da riqueza, mas em Deus, que é rico em boas obras. E Jesus, falando sobre o rico e o Lázaro, pregando para os ricos fariseus da época, disse: houve um homem rico que vivia esplêndida e regaladamente, mas morava perto da sua casa um mendigo chamado Lázaro, que vivia a mendigar o alimento que caía da sua mesa, cheio de chagas, e vinham os cães e lambiam suas chagas. Jesus conta uma parábola, ou uma história simples de um fato verdadeiro, e os desfechos é: morrendo o rico foi sepultado, e morrendo Lázaro foi levado ao seio de Abraão. Que nós aprendemos que o rico só era rico, não tinha nem nome. O Lázaro era mendigo, mas tinha nome. O rico viveu fartamente, esplendidamente, luxuosamente. Talvez pudesse dizer: sou rico, graças a Deus. Se esse mendigo está aí à minha porta mendigando, não é culpa minha, não tem nada a ver com esse problema. Mas não é bem assim. Do outro lado da vida, depois da morte, há quem pense que morreu, acabou tudo. Não, meu amigo, não se iluda, não se engane. Essa carne aqui morre e vira pó, mas dentro de mim e de você tem uma alma, tem um espírito imortal. Depois da morte segue seu juízo. Morreu com Cristo, tem a vida eterna, vai viver as delícias do paraíso eterno. Morreu sem Cristo, vai passar pelo juízo final para ser julgado e lançado no lago de fogo. O rico, do outro lado da vida, o Senhor abre as cortinas do mundo secreto, espiritual. Depois da morte, só Jesus tem esse poder de fazer isso. Jesus mostrou para todos nós, precisamos repassar esse ensinamento para ajudar as pessoas a entender que a vida não se resume em comer, beber e se divertir. Jesus também contou uma parábola e disse de um homem que era rico e disse para si mesmo: esse celeiro está pequeno, vou derrubar e fazer outros maiores, e direi para minha alma: come, bebe, folga-te. E Deus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Deus chama de louco todo aquele que acha que a vida se resume em comer, beber e se divertir. É o que muitos pensam hoje. Aí alguém disse: morreu, acabou tudo. Não é bem assim não, meu amigo. Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, depois da morte, segue-se o juízo. Deus julgará todos os homens, de Adão ao último homem que existir na terra, grandes e pequenos, ricos e pobres, sábios e ignorantes, todos deverão estar de pé diante do juízo final.
João, o apóstolo, na sua visão, no seu arrebatamento em Apocalipse, na ilha de Patmos, ele já viu esse futuro acontecer. Então precisamos repassar para as pessoas para que elas não sejam pegas de surpresa. Vi mortos, grandes e pequenos, e abriu-se os livros, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Então Deus não vai trazer um livro secreto da eternidade e julgar você por aquilo que tu não sabia o que tinha que fazer. Não. Os homens serão julgados por aquilo que fizeram na terra. E a palavra de Deus é o livro que o Senhor usará para julgar todas as pregações, ensinamentos, discipulados, todo o ensinamento da palavra de Deus será usado como juiz, como árbitro. Jesus disse em João 12, 47 e 48, eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar. Jesus veio salvar o mundo, mas nem todos querem ser salvos. Muitos querem continuar perdidos, mas Jesus continua dizendo, eu já tenho quem vos julgue. As palavras que eu vos tenho falado, essa vos julgará no último dia. Então a gente precisa entender que toda a nossa obra aqui na terra, nossas ações, atitudes, passará por um julgamento. Se fizermos a vontade de Deus, andarmos na sua presença, guardarmos seus mandamentos, sermos fiéis a Ele, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, receberemos como galardão a vida eterna que só Cristo tem para dar. Se rejeitarmos o Filho de Deus, o seu sacrifício, se não confessarmos como Senhor e não andarmos com Ele, não guardarmos sua palavra, infelizmente Ele dirá, apartai de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestiste, estava preso e não foste me ver, era forasteiro e não me hospedaste. Senhor, quando é que te vimos com fome, com sede, nu, doente, e não te ajudamos? Quando deixaste de fazer um desses pequeninos. Verdadeiro cidadão do céu, ele usa o seu dinheiro, não para o seu benefício próprio. Ele ajuda a sua família, ajuda a sua casa, coloca tudo em dia, mas tem mais uma missão com o seu dinheiro. Ajudar os necessitados. Olha o que a palavra diz através de Paulo. Aquele que furtava, não furte mais, mas antes trabalhe com as próprias mãos para ajudar os necessitados. Nós estamos vivendo um tempo que o evangelho que muitos estão pregando é o evangelho só para rico. Evangelho só para empresário pobre na igreja, em muitos lugares da sociedade, está sendo desprezado. Mas o evangelho de Cristo, que é as boas novas, é um evangelho para pobre. Foi Jesus que disse, eu vim evangelizar os pobres. Tiago disse que Deus escolheu os pobres desse mundo para torná-los ricos e herdeiro do reino de Deus. O mancebo de qualidade vai a Jesus querendo a vida eterna. Ele diz, bom mestre, que farei para ter a vida eterna? E Jesus disse, guarda os mandamentos desde a minha mocidade. E Jesus o amou. Jesus reconheceu que ele é um jovem, por isso que ele é conhecido como jovem mancebo de qualidade. Ele tinha qualidade. Mas Jesus disse, mas falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, todas as tuas propriedades, teus bens. Dá para os pobres, vem para mim pobre e terás um tesouro no céu. E ele arrazoou consigo mesmo e pensou, essa tal de vida eterna é muito cara. Para me seguir esse homem eu vou ter que vender tudo e ficar pobre? Não, prefiro ficar rico e não quero ter a vida eterna. E ele saiu triste. Achou que seu dinheiro seria capaz de comprar. Achou que podia seguir a Cristo mesmo servindo a Mamon. Ele tinha que fazer uma escolha. O que Jesus não está querendo dizer não é que você que é rico vai ter que deixar de ser rico para segui-lo. O que Jesus está querendo dizer é que você não pode ter o dinheiro no seu coração. Dinheiro no bolso, Jesus no coração. E Jesus virou para o discípulo, depois que esse homem foi embora, e disse assim, quão difícil será um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha
do que um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos disseram: Senhor, então quem pode se salvar? E Jesus respondeu: aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Então todo rico que quiser entrar no reino dos céus deverá fazer muito esforço para tirar do seu coração a avareza, o desejo, o amor que eles têm pelo dinheiro e deixar Jesus estar no seu coração e usar todos os seus recursos para manter sua necessidade, ter sua vida confortável, que não é errado, mas lembrar-se que ele tem uma missão. A Bíblia fala lá no livro de Deuteronômio: os pobres nunca deixarão de existir na terra, mas tu vai e os ajudarás. O rico ajuda o pobre. O rico e o pobre se encontraram, ambos fez o Senhor. Então o rico vai ter que entender que ele tem uma missão. O seu dinheiro não é o seu Deus. O rico, da parábola do rico e o Lázaro, ele vai para o inferno por quê? Porque a sua missão não era sustentar todos os mendigos da cidade, mas ele falhou na única missão, o único mendigo que ele podia ajudar, dar assistência médica, curar suas feridas. Ele ignorou, ele desprezou. Ele ignorou o segundo mandamento, que é amar o próximo. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que o dinheiro não venha nos seduzir ao ponto que venhamos ser seus servos. Paulo disse a Timóteo: o amor ao dinheiro, não é o dinheiro. O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E alguns, querendo ficar rico, se intrometeram em muitas dores e naufragaram na fé. Tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Então hoje nós temos a teologia da prosperidade, que diz que o homem vale pelo que ele tem e não pelo que ele é. Então o dinheiro não é um fim, não é um meio. Jesus, sendo pobre, enriqueceu a muitos. Há muita gente que é pobre, materialmente falando. Talvez morra pobre, como Paulo, que morreu pagando aluguel, mas rico na fé. E há muita gente rica que possui muitos bens na terra, mas espiritualmente são mendigos espirituais. Estão mendigando a paz, o amor, a comunhão e principalmente o dom maior da vida, que é a vida eterna. Mas que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que o Espírito de Deus venha nos ajudar a entender esse salmo, a preciosidade, as características do verdadeiro. Tem o verdadeiro cidadão do céu e tem os falsos, que ignora esse texto, que em vez de ser uma pessoa sincera é falsa, que em vez de ser uma pessoa justa é injusta, que em vez de falar segundo o seu coração, fala segundo aquilo que lhe apraz, que em vez de ser uma pessoa que não difama seu próximo, infelizmente ela vive a serviço do diabo, caluniando, espalhando contenda. Que em vez de honrar os que temem a Deus, desonra os que temem a Deus e honra os perversos. E que muda sempre de opinião, não tem firmeza na verdade. E que seu dinheiro é o seu senhor. Ela serve o seu dinheiro, os seus interesses, é egoísta, materialista. Mas que Deus tenha misericórdia, que o nosso coração seja generoso, convertido a Cristo, porque Ele é Senhor dos céus e da terra, e a Ele seja a glória. Então, se você entendeu essa palavra, guarde no seu coração, se inscreva no meu canal, compartilhe essa palavra, para ajudar outras pessoas, para me ajudar a evangelizar, para que essa palavra chegue aos corações daqueles que estão presos, são prisioneiros do materialismo, estão presos na sua alma, no seu espírito. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Paz e graça. Deus abençoe.